antes de iniciar a minha apresentação em si, eu quero agradecer a presença de vocês, de estarem aqui sábado de manhã, né, depois de uma semana corrida de trabalho. Eu sei que a grande maioria são professores, então não é uma rotina muito fácil. E estar aqui adquirindo conhecimento de um tema tão relevante é muito importante. Então, muito obrigada pela presença de vocês. E antes de iniciar novamente minha apresentação, eu quero agradecer primeiro a Marina. Quando eu fui levar essa palestra juntamente com o Tenente Max lá em Terenos, para os profissionais da área da educação, eu trouxe como sugestão para ele de trazer aqui para Campo Grande. Na hora ele apoiou, então muito obrigada, Max, muito obrigada, Marina, de entrar como parceira e instituição UFMS, e muito obrigada, AMA, né, de ter apoiado a ideia e também ter organizado e participado desse evento. Bom, como a Marina falou, meu nome é Amanda Regis Furtado, eu sou professora de Educação Física, tenho especialização tanto na área da Educação Especial quanto na intervenção ABA, que é a Análise do Comportamento Aplicada, voltada ao público TEA, e também tenho mestrado em Saúde da Família aqui pela UFMS. Então, o que é o autismo, o transtorno do espectro autista? É um transtorno no neurodesenvolvimento que faz com que o cérebro dessa criança ela se forme diferente dos indivíduos neurotípicos. Então, ele vai apresentar tanto comprometimentos motores quanto psiconeurológicos. Por favor. E quais são esses comprometimentos? Falas e comportamentos estereotipados, repetitivos, interesse restritos por objeto e fenômenos, dificuldade para compreender a linguagem simbólica e uma hiperatividade aos estímulos. Então, quando a gente começa a abordar o contexto histórico do autismo, é bem recente, quando a gente leva a nível de ciência. Então, ele surgiu lá em 1943 pelo Dr. Leo Kanner, um psiquiatra, que fez um estudo com 11 crianças do sexo masculino e identificou comportamentos semelhantes a essas crianças, que era andar na ponta dos pés e a estereotipia, e uma dificuldade na interação social. E ele classificou como distúrbio autístico do contato afetivo. Um ano depois, Hans Asperger... Só um pouquinho. Obrigada. Hans Asperger, ele identificou também em seus pacientes as mesmas características, só que essas crianças não tinham comprometimento cognitivo. Então, por isso, ele classificou como a síndrome Asperger, né, muito comum e ouvida até hoje. Só que essas duas classificações estão presentes dentro do espectro e hoje a gente sabe que eles estavam apontando as mesmas características em pacientes diferentes. Por favor. E o que causa o autismo? Uma questão genética. Hoje a gente já sabe de mais de 200 genes comprovados cientificamente que estão presentes dentro do espectro, e a questão de hereditariedade. Então, se o pai ou a mãe dessa criança tem autismo, se os avós têm uma grande probabilidade dessa criança também nascer e estar presente dentro do espectro. E esses dois fatores correspondem de 97% a 99% dos casos. E aí, para a gente fechar, né, esse 100% de confirmação de casos, quais são esses outros fatores? Fatores ambientais, e aí aqui durante a gestação, então estresse, poluição, são fatores que influenciam também no autismo. Faixa etária, tanto de homem quanto de mulheres, também é já comprovado cientificamente que homens, tanto a genética do homem quanto da mãe, influencia no espectro. Então, pais mais velhos, mães mais velhas, é um fator de predisposição. A prematuridade, então essa criança ela precisa desse tempo de formação, desses 9 meses. Então, se essa criança ela nasce prematura, ela pode nascer sem estímulos neurais necessários para o seu desenvolvimento, que acarreta em comprometimento no seu desenvolvimento, e aí ela pode estar presente dentro do espectro. Medicações específicas, uma medicação também comprovada cientificamente, que é o ácido valproico. É uma medicação para esquizofrenia, e quando a gestante descobre que está gestante e faz o uso da medicação, ela acaba interrompendo essa medicação, tendo a troca para que essa criança não
nasça e esteja presente dentro do espectro. E a poda neural. O que é a poda neural? É um processo biológico que todos nós passamos, então nós nascemos como instinto de defesa, com uma quantidade de neurônios muito grande no nosso corpo, e com o passar da nossa vida nós vamos perdendo. E tem duas fases que acontece esse pico, que é aos 3 anos de idade e na adolescência. Então o nosso corpo faz essa eliminação de neurônios, porque ele entende que não há necessidade, e só deixa os neurônios que realmente eu preciso para o meu desenvolvimento. O que acontece no cérebro dessa criança autista? Em alguns pontos, acaba eliminando neurônio demais, e aí trazendo déficit para essas crianças no seu desenvolvimento, e em outras partes acabam deixando uma quantidade de neurônio a mais, e acaba hiperestimulando essa parte desse cérebro, tá? E isso ocorre por uma questão, uma predisposição genética. Então, não é a poda neural que vai causar o autismo. Essa criança ela já tem uma questão genética, e quando acontece a poda, que as características começam a aparecer, e aí ela acaba perdendo essas habilidades. Aqui eu quero apresentar para vocês o Código Internacional de Doenças. Então, se vocês tiverem contato com pacientes adultos, vocês vão encontrar o CID-10. Em 2018 começou uma discussão para a mudança do CID. Em 2022 ele entrou em vigor, o CID-11, e a partir de 2025 todos os laudos eles devem ser apresentados com o CID-11. Então, qual que é a diferença entre o CID-10 e o CID-11? No CID-10, o autismo era classificado como transtornos globais do desenvolvimento, autismo infantil, retardo mental leve, síndrome Asperger. Hoje, todas essas classificações estão presentes dentro do transtorno do espectro autista, tá? Então, hoje eu não tenho mais um indivíduo Asperger, não, ele é TEA, né? Ele está presente dentro do espectro. E aí, ele pode ou não apresentar um prejuízo na linguagem, ou uma deficiência intelectual, e aí vai vir as subclassificações, mas todos esses indivíduos são indivíduos presentes dentro do transtorno do espectro autista. Em relação ao critério diagnóstico, então, como que eu sei que esse indivíduo é autista? Ele precisa apresentar comprometimentos nesses 3 campos, que a gente chama de tríade TEA. Então, o primeiro, restrição de atividades e interesses. Segundo, prejuízo na comunicação verbal e não verbal. Então, quando eu falo comunicação não verbal, o corpo expressa, né? Então, se eu estou chorando, eu estou triste. Se eu estou sorrindo, eu estou feliz. E eles apresentam essa dificuldade de entender as emoções e as expressões. E uma dificuldade na interação social. O que acontece? Alguns apresentam uma dificuldade mais acentuada em um campo e menor em outra, mas só que ele precisa apresentar prejuízos nesses 3 campos para ele estar presente dentro do espectro. Em relação ao tratamento, não existe uma cura para o autismo. Esse indivíduo ele nasceu autista, ele vai morrer autista, tá? O que existe são intervenções. Então, o autismo não é doença. Tem alguns autistas que fazem uso de medicação, mas são para outras comorbidades associadas ao TEA, e não para o autismo em específico. Obrigada. Em relação ao tratamento, são intervenções. Então, aqui, como equipe multiprofissional, todos os profissionais que vão atender essa criança, eles vão trabalhar a partir desse objetivo, que é intervenções focadas em atrasos e comportamentos que podem trazer prejuízos para essa criança, tá? Então, independente da área que essa criança vai fazer uma intervenção, o objetivo do profissional é isso, focar e evitar no atraso e comportamentos que podem trazer prejuízos para esse indivíduo. Em relação à prevalência, hoje 80% do caso são em meninos, 20% são em meninas. O autismo entre meninos e mulheres até 2022 era de 4 para 1. No início de 2023, com os dados atuais, já mostra uma tendência de queda em relação ao gênero de 3,55 para 1.
E aqui um fator que justifica essa tendência de queda é a questão cultural. Então, a menina é mais tímida, a menina fica mais em casa, é do lar. E não, às vezes essa pessoa tem um prejuízo na interação social. Às vezes ela teve um prejuízo no seu desenvolvimento e não foi percebido pela família, tá? Então, hoje, com acesso à informação, principalmente pela internet, as pessoas começam a estudar e ver sobre o tema, e aí fala, olha, essa característica em específico eu acho que eu tenho. E aí acende a dúvida, vai atrás de um profissional especializado, faz a avaliação e vem o diagnóstico. Mas só que a predominância sempre vai ser no sexo masculino por justificativas biológicas. Então tem relação à testosterona, tem relação aos cromossomos, então a prevalência sempre vai ser no sexo masculino. Aqui é o dado do Centro de Controle de Doenças, publicado em abril de 2023. É a última estatística sobre a prevalência de TEA, né? É um estudo realizado com crianças de até 8 anos nos Estados Unidos, mas pelo resultado a gente vê que aqui no Brasil não tem uma diferença tão grande, né? Então, apontou 1 em cada 36, então uma criança em cada 36 está presente dentro do espectro. Se a gente for pensar em contexto de sala de aula, em uma sala com 30, 35 crianças, pelo menos uma é autista. E eu sei que tem bastante profissionais da área da educação aqui e a gente vive uma realidade que é até mais, né? Geralmente as salas têm 2, 3 alunos que estão presentes dentro do espectro. E quando a gente amplia essa idade, em um estudo publicado pelo Jornal Internacional de Pediatria, com bases em dados do CDC, revelou que o número de prevalência de autistas entre 3 a 17 anos é em 1 em cada 30. Enquanto mais elevado vai ser essa idade, maior vai ser essa incidência de casos. Então não vai ser só crianças, a gente sabe que é um público adulto, então eu vou conviver com essas pessoas no supermercado, no shopping, em todos os ambientes sociais em comunidade, tá? E qual é a nomenclatura correta a me dirigir a essas pessoas, tá? Não é anjinho, não é fofinho, não é bênção, não, é indivíduos neuroatípicos, atípicos, pessoas atípicas ou neurodivergentes. Tá? Essa é a nomenclatura correta a se dirigir e identificar essas pessoas. E o que isso representa? O que isso significa? Alterações relacionadas ao seu desenvolvimento neurológico. Então, todas as pessoas que estão presentes dessa classificação apresentam alterações relacionadas ao seu desenvolvimento. Do autismo em específico, quais são as principais características? Estereotipia, uma bem presente na grande maioria dos indivíduos TEA, é o flap, né, o balanço das mãos, às vezes o balanço do corpo, correr de um lado para o outro. Estereotipias vocais, né, alguns gritinhos. E para que elas servem? Autorregulação e autoestimulação. Tá? Então, eu como terapeuta só vou realizar alguma intervenção nessa estereotipia se ela está trazendo algum prejuízo ou para a criança ou para alguém que está ali em volta. Um exemplo de um paciente ali da AMA, ele quando finalizava a atividade, finalizava o atendimento, ele mordia o dedo. E aí tinha até um calo na mão, porque toda vez que ele finalizava a atividade, ele ficava muito feliz que cumpria o objetivo e ele mordia a mão. Qual que foi a intervenção? Na hora que ele finalizou a atividade, ele ia levar a mão na boca, a gente dava alguma coisa para ele segurar. E aí ele não conseguia morder a mão. Então, qual que foi o comportamento que ele substituiu? Balançar a mão e balançar o corpo. Então, é muito melhor que esse indivíduo balance a mão e o corpo do que realize uma autolesão. Então, esses são os únicos casos que eu, como terapeuta, vou realizar intervenções nesses comportamentos. O brincar funcional é muito relatado também pelos pais, né, quando recebem um diagnóstico. Às vezes fala para o neuro, não, mas meu filho brinca. Mas esse brincar tem uma funcionalidade? Tem um objetivo? Tem um contexto? Porque se essa criança pega os carrinhos e coloca um atrás do outro em fileira, não tem funcionalidade nenhuma essa brincadeira. Então, ele precisa brincar com o carrinho como se tivesse uma pista, ele precisa recriar ações que são no cotidiano dele.
né? Que ele vê que o carro ele anda numa rua, que ele não fica paradinho, que não é um carro atrás do outro o tempo inteiro. Então esse brincar ele precisa ter uma funcionalidade. Comportamento compulsivo também é muito presente dentro do espectro. E quando a gente fala em comportamento compulsivo, é uma obsessão. Então essa criança, às vezes ela tem uma consciência de que esse comportamento é ruim, mas a grande maioria não. Tá? Então, outro exemplo ali da AMA. Tem um paciente que a família relatava que ele tinha uma seletividade alimentar quando era criança. Hoje ele é um pouco mais velho e ele come tudo que ele vê pela frente. Isso é ótimo, porque provavelmente ele teria alguma falta de vitamina no seu desenvolvimento, agora ele está explorando, ele está se alimentando e está comendo vários nutrientes. Só que até que ponto esse comportamento é bom? Porque se essa criança come demais, isso vai causar uma obesidade, vai causar uma diabetes. Então eu preciso, como terapeuta, fazer uma intervenção para que esse comportamento não traga um prejuízo para essa criança. Eu posso solucionar um problema, mas eu também não posso criar outro. E aqui eu quis trazer a diferença do toque, porque o toque, que é muito parecido à classificação, quando a gente estuda em relação ao comportamento compulsivo, mas o que vai diferenciar é que o toque ele é para a ansiedade. Então esse indivíduo ele realiza o movimento várias vezes como uma forma de suprir a ansiedade dele. E o comportamento compulsivo não, já é uma obsessão. A ecolalia também muito presente dentro do espectro. O que é uma ecolalia? É eu chegar nessa criança e falar: João, você quer suco? E ele vai responder para mim: João, você quer suco? Então eu não tenho uma linguagem funcional, eu não tenho uma comunicação assertiva. Ele somente vai repetir o que eu estou perguntando para ele. E isso acaba trazendo um prejuízo na linguagem dessa criança. Tá? E aí eu tenho dois casos bem específicos, que é uma ecolalia onde ele só repete o que eu pergunto, o que eu falo, e tem outra que a criança ela tem uma comunicação assertiva, mas ela, em alguns momentos dessa comunicação comigo, dessa conversa, ela apresenta a ecolalia, então ela repete algumas partes da fala. Mas como intervenção, é melhor essa criança ter uma comunicação assertiva e representar alguns pontos de ecolalia e conseguir realizar essa comunicação do que ela não ter uma comunicação. Então, quando a criança só tem a ecolalia, aí vem as comunicações alternativas, que é o PEC, uma comunicação alternativa aumentativa, que é o tablet através dos programas e por aí vai. O hiperfoco também muito presente dentro do espectro. O que é o hiperfoco? É um conhecimento aprofundado de um tema específico do interesse desse indivíduo. Então, tem indivíduos que vão saber tudo sobre dinossauros. Se você perguntar, eles vão saber de quando viveu, quando nasceu, quando morreu, quando viveu, em que época estava presente aqui no planeta, sabe as características, sabe as cores, sabe qual é a alimentação. E aí, se você pedir para essa criança escrever o próprio nome, desenvolver alguma habilidade de vida diária, ela acaba tendo uma dificuldade. Então, no hiperfoco, ele vai ter um conhecimento aprofundado específico de um tema que é do interesse dele, mas ele acaba tendo prejuízos em outras questões que envolvem o cognitivo. E a principal diferença das altas habilidades é que nas altas habilidades esse indivíduo ele tem um QI mais elevado e ele tem uma facilidade de aprendizagem de diferentes temas, tá? Então ele pode sim ter um conhecimento aprofundado em um determinado tema, mas ele vai ter uma facilidade de aprendizagem independente da temática. Eles apresentam também muita uniformidade e resistência a mudanças. Então, quando a gente quer desenvolver um trabalho com autista, rotina é essencial, tá? E às vezes eles também ficam muito apegados à rotina. Então, quando tem uma quebra de rotina, a gente precisa fazer um trabalho de conscientização dessa criança, tá? Então, no final do ano, em dezembro, essa família vai viajar, é uma quebra de rotina muito significativa para essa criança. Então, desde agosto, eu já vou trabalhando com essa criança que em dezembro vai acontecer essa mudança. Então, vamos para a praia. Vou começar a trazer informações sobre a praia. A água do mar é salgada, lá tem areia. E aí eu tento estimular a interação da criança sobre esse ambiente para que quando chegar essa quebra de rotina,
não seja tão ruim, de forma tão drástica para ele, tá bem? Eles apresentam também comportamentos ritualísticos e restritos. Então, se para uma criança tomar banho é primeiro lavar a cabeça, depois o ombro, depois o peito, depois a barriga, o banho dele toda vez vai ser isso, tá? Ah, mas eu tenho uma consulta no médico, eu preciso sair um pouquinho mais cedo. Meu filho, joga uma água no corpo. O que é jogar uma água no corpo? Não, a cabeça a gente lava à noite. Eles vão ter essa dificuldade de compreensão, porque para ele tomar banho é primeiro lavar a cabeça, depois o ombro, depois o peito, depois a barriga. Então aqui vai estratégias, tanto como terapeuta como família, de trazer opções. Então, ó, fulaninho, hoje nós vamos tomar banho, você vai lavar a cabeça, tomar o seu banho normal de 20 minutos. Hoje a gente vai passar uma água no corpo. Então, não vamos lavar a cabeça agora, vamos lavar a cabeça na hora que você for tomar banho. Então, vai ser um banho mais rápido. Então, é trazendo estratégias para que ele também entenda que nem sempre vai ser esse comportamento restrito, né? Ampliando o repertório, na verdade. Aqui eu vou apresentar um pouquinho dos níveis de suporte, né? No ano passado teve um movimento bem forte nas redes sociais sobre a nomenclatura. Então, antes a gente conhecia como autismo leve, autismo moderado e autismo severo. Hoje, para identificação a níveis de suporte, nível de suporte 1, 2 e 3, essa classificação foi feita por profissionais da área como uma forma de facilitar o processo de atendimento. Se a gente pegar lá no DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, não traz a classificação de níveis de suporte. E o que significa? O nível de suporte 1, ele apresenta uma necessidade de pouco apoio e suporte. Então, esse indivíduo, ele vai precisar de apoio em pontos específicos na sua vida. Geralmente, esse indivíduo, ele fala, né, ele tem uma comunicação assertiva, ele consegue realizar a habilidade de vida diária, então ele consegue comer sozinho, ele consegue vestir uma roupa sozinho, mas, por exemplo, para pegar um ônibus, ele já vai apresentar uma dificuldade. Então, ele apresenta dificuldades em pontos específicos. O nível de suporte 2 é uma necessidade moderada de apoio. Então, esse indivíduo, ele consegue vestir um short sozinho, ele consegue colocar o tênis, mas amarrar o cardaço ele já vai precisar de ajuda de uma pessoa. Ou ao comer, ele consegue comer de colher, mas com o garfo ele vai precisar de uma ajuda. Então, é um suporte uma necessidade mais moderada de apoio de terceiros, ou do cuidador ou do terapeuta. E o nível 3, ele precisa de um apoio substancial de quem está ali acompanhando. Então, geralmente são indivíduos fraudados, que não conseguem se alimentar sozinho, que não tem um comprometimento motor. Então, para andar na rua, ele precisa estar alguém ali do seu lado te apoiando, e por aí vai. Aqui, apresentando novamente um pouquinho mais específico sobre o nível de suporte 1, é um indivíduo que apresenta dificuldade para iniciar e manter interações sociais. Então, é muito nítido que esses indivíduos que estão presentes dentro do nível de suporte 1, eles têm um prejuízo social muito acentuado. Possui menor interesse nos relacionamentos e há comportamentos inflexíveis que podem levar dificuldades a tarefas cotidianas. E dentro do critério diagnóstico, esse indivíduo pode não apresentar uma deficiência intelectual ou pouco e nenhum prejuízo na linguagem funcional. Então, geralmente, essas pessoas de nível de suporte 1, eles não têm uma fala prejudicada, tá? Eles conseguem realizar uma comunicação assertiva. O indivíduo de nível de suporte 2, ele apresenta uma dificuldade na comunicação verbal e não verbal e nas habilidades sociais acentuadas. Então, seus padrões de comportamento são rígidos. Geralmente, aqui o hiperfoco é bem evidenciado, né? Às vezes só quer falar de determinado tema, que acaba trazendo um prejuízo social, o que pode acarretar em dificuldades como mudanças no dia a dia. Também tem uma dificuldade em alteração de rotina, apresenta comportamentos muito restritos. Dentro do critério diagnóstico, o indivíduo pode ou não apresentar uma deficiência intelectual e uma linguagem funcional prejudicada. E o nível de suporte 3, ele precisa de um apoio substancial
e eles apresentam graves déficits em seu desenvolvimento, principalmente dificuldades na comunicação verbal e não verbal. Aqui, nesse nível de suporte, esse indivíduo vai ter muita dificuldade, às vezes eles nem conseguem entender as expressões. Então, assim, se eu estou numa conversa, essa pessoa está falando só de um tema específico, eu não aguento mais. Aí eu vou andar para um lado para o outro, eu vou olhar para cima, eu vou dar sinais corporais que eu não estou confortável naquele ambiente, naquela conversa. E eles não vão ter essa percepção. Se você não chegar e falar, ô João, não quero mais conversar sobre isso, vamos conversar sobre outra coisa, eles não vão ter essa percepção. Tá? E no critério diagnóstico, pode estar associado a outras comorbidades. Então, geralmente o diagnóstico do TEA, quando o indivíduo está é classificado dentro do nível de suporte 3, ele vem com um laudo também de outra comorbidade. E como que é feito o diagnóstico de autismo? Não existe nenhum exame físico, químico, biológico específico, tá? Então não tem um exame de sangue, não tem uma ressonância, não tem nada específico na área biológica. O que se tem são avaliações clínicas que se baseiam no comportamento dessa criança. Tá? Então a gente sabe que cada criança tem o seu tempo, mas ela precisa se desenvolver de acordo com a curva de desenvolvimento infantil. Então, se essa criança não atingiu habilidades indicadas para a idade dela, vamos acender um sinal de alerta porque alguma coisa tem. Tá? Ele se baseia no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, então é um manual em termo internacional, todos os transtornos mentais existentes estão presentes dentro desse manual. E geralmente o TEA ele vem acompanhado com diagnóstico de outras patologias e comorbidades. Então, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, um transtorno opositor desafiador, uma deficiência intelectual, uma paralisia cerebral, uma síndrome de Down e aí por aí vai. O diagnóstico é clínico, quem pode fazer essa avaliação são neuropsicólogos e médicos, neuropediatras, psiquiatras, mas quem dá laudo é médico, tá? Então, o que acontece? Aqui em Campo Grande a gente não tem uma oferta muito vasta de profissionais neuropediatras, tanto na rede pública como na rede privada, e geralmente as famílias buscam essa avaliação por um neuropsicólogo, e aí esse neuro faz a avaliação, entrega o resultado da avaliação e essa família leva até o médico e aí sim eles recebem o laudo e o diagnóstico de autismo, tá? Aqui são os sinais de alerta no primeiro ano de vida da criança. Então é para acender aquela luz e falar, opa, tá muito atrasada. Essa criança ela precisa ter essas habilidades já desenvolvidas. Então aos 6 meses ela apresenta poucas expressões faciais, pouco ou nenhum contato visual, ausência de sorriso e pouco engajamento sociocomunicativo. Então, eu vou ter uma interação social com essa criança, escondi, apareci, não tem nenhuma reação. Né? Você tem algum foco, anda de um lado para o outro, essa criança não te acompanha com o olhar, então é um prejuízo no contato visual. E isso, aos 6 meses, essa criança precisa estar desenvolvendo. Aos 9 meses, não balbucia. O que é o balbuciar? É o iniciar da fala. Então, pá, essa criança está começando a falar. Ela não olha quando é chamada pelo nome. Então, assim, ela já tem, aos 9 meses, ela tem que ter o entendimento que o nome dela é João e quando eu estou chamando por João, ela tem que virar o rostinho, a cabeça ou fazer um contato visual. Ela não aponta, ela não olha para onde o adulto aponta. Então, às vezes, o adulto fala, olha o avião. E essa criança não consegue fazer esse rastreamento visomotor de olhar a ponta dos dedos até o objeto em específico que o adulto está informando. Ela não imita e imita pouco. Então, a gente sabe que o nosso aprendizado é através da imitação. E isso em diversas áreas, tá? Como na fala, como no desenvolvimento motor. Então, se essa criança ela não imita ou ela imita pouco, provavelmente ela vai ter um comprometimento em diversas habilidades. Aos 12 meses, essa criança ela não fala nem mamãe nem papai, não faz gestos como dar tchau, bater palminhas, dar beijo, tem dificuldade na atenção compartilhada. Aos 12 meses, essa criança tem que ter um repertório de 8 a 10 palavras.
Ah, mas é muito. Não, é oi, tchau, mãe, pai. Tá? Às vezes elas não têm entendimento do significado da palavra, mas ela precisa estar verbalizando. Aqui eu trouxe algumas estratégias de como agir com um autista. Então, como equipe multiprofissional, usar a mesma linguagem, as mesmas estratégias. Tá? Se essa criança está desenvolvendo uma comunicação, fazendo um trabalho de comunicação alternativa, aumentativa, que é o uso do tablet para se comunicar, eu preciso que na terapia comigo, no ambiente escolar, ela faça o uso do tablet, tá? Então, em comunicação com a fono, eu em comunicação com o pessoal da escola, eu preciso desenvolver essas habilidades em todos os ambientes, e isso também dentro de casa, para que essa criança ela generalize esse comportamento. E cuidado com falar com a família e o repasse de informações, tá? Então, eu sei que a grande maioria aqui são profissionais, a gente segue um comitê de ética e a gente tem que ter um embasamento científico. Não é porque eu, Amanda, acredito que chá de camomila acalma e não tem nenhuma comprovação científica, eu vou falar, essa criança veio o diagnóstico de hiperatividade, não, mãezinha, só dá chá de camomila que vai resolver todos os seus problemas. E não é assim, tá? Então, eu não posso dar nenhuma orientação farmacológica e de chás, porque não é a minha especialidade, não é a minha formação. E aí, trazer esse cuidado, ter um embasamento científico, trazer dados validados, publicados, para que essa família ela tenha um acesso a uma informação verídica. Ao explicar as coisas para um autista, evite ironias, expressões de duplo sentido e termos muito abstratos. Então, se eu falar, tá chovendo canivete, eles vão achar que tem canivete caindo do céu aqui. Então, traga informações objetivas, diretas, tá bem? Tenha cuidado com toques físicos, barulhos, confusões, quebra na rotina. Tenha sempre uma postura que acalme em vez de agitar. Então, aqui é muito voltada à hipersensibilidade, tanto visual quanto auditiva e também quanto ao toque, tá? Então, é melhor chegar para esse indivíduo e falar, Joãozinho, você quer um abraço? Do que eu chegar já abraçando e aí essa criança podendo até entrar em crise por uma ação, por um comportamento meu que poderia ser evitado apenas com uma pergunta. Caso visite a casa de uma família, TEA, sem agendamento, há a possibilidade de comportamentos disruptivos. Então, para o Joãozinho, que eu sou a professora de apoio dele, e aí eu tenho contato com ele de segunda a sexta-feira. Sou professora, moro ali no bairro, a escola é no bairro, a família mora no bairro, que é uma realidade de muitas escolas aqui. Ah, sábado eu estou passando próximo à casa dele, sábado à tarde vou ali dar um oi. É uma quebra de rotina para ele. Então, o que está acontecendo? Se eu vejo essa professora de segunda a sexta-feira só me dando demanda pedagógica, e no sábado é o dia de eu assistir Caldeirão do Mion, por que ela está aqui na minha casa? Eu vou fazer atividade? O que está acontecendo? Então, eles têm essa dificuldade de compreensão com quebra de rotina. Então, se eu vou fazer uma visita na casa dessa família, avisa com antecedência. Durante a semana, eu vou preparar essa criança. Sábado, eu vou na sua casa. João, sábado eu vou na sua casa, vou levar chipa. Sábado eu vou na sua casa, a gente vai comer chipa e assistir o Caldeirão. Então, prepare essa criança para quando chegar no sábado, não ter esse estresse de quebra de rotina. Então, ele vai estar te esperando, né? Porque eu já estou planejando, estou introduzindo dentro da rotina dele e quando chegar no dia, não vai ter nenhuma quebra de rotina. E a questão dos comportamentos disruptivos é comportamentos, as estereotipias muito acentuadas. Então, você está ali na casa dele, foi uma quebra de rotina, provavelmente essa criança vai ficar andando de um lado para outro, para autorregulação, porque ele precisa entender o que está acontecendo. Balanço das mãos, balanço do corpo. Então, é uma questão de autorregulação por quebra de rotina. Em relação ao tratamento, as intervenções elas devem ser precoces em deficiências comportamentais, cognitivas ou da fala, que podem ajudar as crianças com autismo a ganhar autonomia e habilidades sociais na comunicação. Qual que é o papel da escola? Além de fornecer um profissional de apoio, que é algo garantido por lei, ela pode auxiliar e orientar os pais sobre possíveis sinais de qualquer outro transtorno notado.
porque a gente sabe que é uma realidade de muitas famílias ter um filho único, essa criança não ter contato com outras crianças, e aí falar, não, mas meu filho está se desenvolvendo, ele até faz, mas será que faz? Será que não tem um atraso? Ali no ambiente escolar ele vai ter contato com outras crianças da mesma idade, e ali você como profissional, você percebe que essa criança tem comportamentos muito prejudicados, não está muito atrasado comparado aos outros colegas de turma. Então, levar de uma forma delicada a família como um sinal de alerta. Vamos fazer uma investigação, vamos procurar um profissional especializado, vamos correr atrás de uma avaliação. E o foco principal da escola é a inclusão. As terapias, como equipe multiprofissional, ela tem o objetivo de alcançar a melhora progressiva na qualidade de vida desse paciente, sempre definido em conjunto as condutas. E aqui, como terapeuta, acolher essa família, né? Aqui também indicar essa família a procurar um apoio especializado durante o processo de luto. O que é esse processo de luto? Geralmente essa família tem um filho, ele é planejado, ele é esperado, né? Eu quero que meu filho cresça, ele estuda, ele trabalha, ele tem uma carreira, e aí vem um diagnóstico e tudo que eu programei, tudo que eu esperei virou uma grande dúvida, tá? Então é um choque para a família. Então, como apoio de equipe multiprofissional, sempre acolher, mas também indicar para que essa família, não somente esse indivíduo, procure um apoio especializado, procure um atendimento psicológico, porque faz parte do processo entender essa perda desse filho e surgir uma nova criança, né, com muitas dúvidas sobre o futuro. O papel da família, ela deve, né, oferecer o apoio e o suporte no desenvolvimento das atividades dentro do ambiente domiciliar, sempre orientadas por profissionais. E a gente sabe que poucas crianças com autismo, eles vivem de forma independente na vida adulta. Então, embora algumas tenham sucesso, a grande maioria vão precisar dessa dependência de alguma pessoa para o seu desenvolvimento. Então, aqui, como terapeuta, a gente sempre tenta trazer a conscientização para essas famílias de independência e autonomia dessa criança, tá? Às vezes é bem mais rápido eu colocar o tênis no meu filho e amarrar o cardarço para a gente ir para a escola, porque ele demora 10 minutos para colocar o tênis e amarrar o cadarço. Só que nem sempre você como mãe vai estar ali. E será que a outra pessoa que vai ficar responsável como cuidador dessa criança vai fazer isso que você faria por ele? Então, sempre trazer essa conscientização para as famílias. Essa criança, ela precisa ser autônoma. Ela precisa ser independente. Aqui são estratégias para atuação profissional com o público TEA. Então, rotina visual, eles têm uma preferência em questões visuais, então fotos, vídeos. Então, eu uso uma rotina visual com quadros porque eles vão ter uma facilidade de compreensão, tá? Se eu tenho ali uma rotina onde eu coloco, olha, agora é a hora da terapia com a tia Amanda, vamos fazer a primeira, segunda, terceira atividade e no final você vai brincar por 5 minutinhos e depois nós vamos embora. Então ele vai entender o que vai acontecer, você já está trazendo uma previsibilidade do que vai acontecer. E os combinados, tá? Vamos fazer uma atividade com a tia Amanda, uma brincadeira sua, uma atividade com a tia Amanda, uma brincadeira sua. Durante a brincadeira não quer voltar para a atividade. João, lembra do nosso combinado? Agora é hora da atividade. Nós fizemos a sua brincadeira, agora é hora da atividade. Então, são estratégias que funcionam muito bem com as pessoas, com essas crianças autistas, tanto a rotina visual quanto os combinados. Um objeto reforçador, que é um objeto de interesse dessa criança, tá? Então, olha, fulano, eu sei que ele gosta de brincar de carrinho. Na hora que você finalizar a atividade, você pode brincar de carrinho. O que isso vai gerar? Um interesse dessa criança na atividade em si, tá? Se ele gosta muito de carrinho e ele entendeu que toda vez que ele finalizar a atividade ele vai poder brincar com o carrinho, vai gerar um interesse dele em realizar a atividade. E aí esse reforçador pode ser brinquedo, pode ser música, e pode ser alimentos, né? E diversos outros objetos. Ou reforçador social, tem muitas crianças que
gostam do reforçador social. Então ele terminou a atividade. Muito bem, João, é isso aí, vamos lá. De novo, continue assim. Também é um reforçador. Você vai estimular essa criança a desenvolver as atividades que você está propondo. As orientações são objetivas e diretas. João, eu entendi que você quer o brinquedo, mas agora é hora da atividade. Lembra do nosso combinado, lembra da nossa rotina. Lembra que quando você finalizar, você vai ter o seu brinquedo, que é o objeto reforçador. Então eu vou linkando todas essas estratégias no meu objetivo de intervenção. E estimule a interação desse indivíduo tanto com outros adultos e com outras crianças, sempre trazendo também algo do seu interesse. Então a gente sabe que nós aprendemos através da imitação. Então uma criança ali dentro do ambiente escolar, vendo o coleguinha fazer determinado comportamento, ele vai fazer, ele vai repetir, ele vai reproduzir. Então é sempre interessante estimular essa interação dessa criança com outros, até para aquisição de repertório. E também trazer o interesse dele. Então eu quero trabalhar adição com essa criança. Eu posso trazer o interesse dele. Se ele tem um hiperfoco na Turma da Mônica, eu coloco todos os personagens da Turma da Mônica para trabalhar adição. E aí, com o passar do tempo, eu vou diminuindo essa quantidade. Hoje vai ser só a Mônica. Hoje vai ser só o Cebolinha. Até que em um momento eu consiga retirar todos os personagens e eu consigo ter a atenção dessa criança na atividade proposta somente com os números e realizando a adição. E em relação aos comportamentos inadequados, né, e aqui também pode se enquadrar durante a crise, entender o que aconteceu. E aí eu intervir no antecedente para intervenções futuras. Então, se essa criança ela chega na escola, ela vai para a fila, tudo bem. Ela entra na sala, tudo bem. Ela guarda a mochila, tudo bem. Ela sentou na cadeira, começou a desregulou, começou a chorar, começou a jogar os objetos. Calma aí, o que antecedeu? O que aconteceu? Eu preciso entender por que essa criança fez esse comportamento. Ah, eu vi que a cadeira é vermelha. Às vezes ela pode ter uma hipersensibilidade visual. Então eu, como profissional, faço a troca da cadeira. Se ele tem essa hipersensibilidade visual, coloco uma cadeira branca. Vou fazer o teste. No outro dia ele foi, entrou na sala, guardou a mochila, sentou na cadeira, fez as atividades, tá ótimo, eu já solucionei um problema. Então sempre que tiver um comportamento inadequado, eu preciso entender o que causou esse comportamento para eu intervir no que causou e não no comportamento em si, porque eu intervindo no que causa, consequentemente vai refletir em um outro comportamento. Pessoal, essas são as referências utilizadas nessa apresentação. Aqui eu quero agradecer novamente a presença de todos vocês. Muito obrigada pela atenção. Quero finalizar minha fala com autismo não se cura, se compreende. Aqui tem o meu contato. Caso alguém tenha alguma dúvida, podem ficar à vontade em procurar. Quando eu iniciei meu trabalho lá em 2019 na AMA como professora de educação física, eu não conhecia nenhum profissional da área da educação física em específico que fazia um trabalho com o público TEA. Então eu tive essa dificuldade, então eu me coloco à disposição sempre que vocês tiverem alguma dúvida e estiver dentro do meu conhecimento, eu vou ter o prazer de solucionar, tá bom? Obrigada. Bom dia, meu nome é Max, eu sou tenente do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul. Eu estou com a nossa farda padrão, uma farda CAC, uso coturno preto, meu cabelo é escuro, castanho escuro, meus olhos são escuros também. Tenho 1,80 m e 115 quilos. Acho que tá por aí, tá... Entendeu um pouco melhor. Tá jóia, gente. E tô molhado também, porque na hora de abrir a garrafa eu me acidentei. Bom dia, prazer de estar aqui na UFMS, podendo falar sobre TEA, podendo trazer a minha profissão. Eu estudei aqui, minha faculdade, sou formado em Direito aqui nessa casa, e durante muitos projetos de extensão que eu trabalhava, sempre vinha aquela pergunta: quando é que você vai escolher a sua profissão ou a sua academia? E eu sempre falava: por que eu tenho que escolher uma? Eu não posso trabalhar com as duas? E acabei que
Olha só, quem achou que não ia, dá sim. Bom, gente, a gente vai falar sobre transtorno do espectro autista e na relação de atendimento emergencial. Eu sou pai do Samuel, o Samuel é TEA, ele vai fazer 10 anos agora em junho, e quando eu descobri o autismo com ele, eu também descobri todo um ramo de ciência da psicologia, até mesmo em relação à minha psicofobia também foi tratada, né? Porque eu percebi que é bom, tem muita coisa boa na psicologia para a gente trazer para a vida humana. E tanto é que é uma ciência humana, olha que loucura. Então, quando eu fui vendo aquilo, estudando sobre manejo de comportamento, manejo de crise, sobre gatilhos, reforçador, reforço negativo, nossa, eu fui vendo tanta coisa que a gente, numa situação de emergência, acaba não observando. E aí a gente, do nada, se vê, infelizmente, em uma luta corporal contra uma vítima que precisa de atendimento. Ou precisa de um bombeiro ali para poder ajudar aquela pessoa, aquela situação social que está em queda. Seja, bom, tudo que a Amanda comentou sobre as terapias, agora você imagina uma mãe e uma criança percorrendo tudo isso, todo esse estresse. Uma outra estatística, eu faço parte de 20% dos pais que ficam no casamento. Espero permanecer assim até o final. Mas a maior parte dos homens vão embora. E essas mães ficam com esses filhos. E as mães envelhecem, e os avós não entendem. E os tios reclamam. E aí o menino cresce, o menino bate em alguém. E chega o bombeiro lá. Ou a polícia. Então, eu participei de muitos atendimentos ruins. E eu queria entender uma forma de melhorar. Quando encontrei sobre isso, o autismo e o Samuel, eu acabei pensando no assunto. Quando fui pesquisar sobre isso, na época não tinha nada escrito. Fui fazer um curso, esse curso demorou 2 anos, basicamente uma incubadora, eu fiquei desaparecido do mundo, não via redes sociais, não via televisão, um curso de bombeiro é terrível, gente, não façam não. Assustador. Mas enfim, quando acabou o curso já havia algo escrito. Lá em Santa Catarina, o tenente-coronel Pimentel, da Polícia Militar de lá, ele já tinha escrito uma nota de instrução sobre o assunto, trabalhada com a AMA Blumenau de Santa Catarina. Passaram por psicólogos, fonoaudiólogos, médicos, e fizeram esse texto. É um texto curto, é um documento de, salvo pelo que eu lembro, são 12 ou 13 páginas. Não dá, com certeza, para falar tudo que tem sobre o autismo. Mas noções gerais, para quem nunca viu, consegue abrir ali e entender, opa, estou em um cenário diferente de ocorrência. Isso evoluiu, foi parar no Paraná. No Paraná a nota já é um pouquinho mais grossa, ela tem 24, 25 páginas. Já fala sobre o atendimento dos bombeiros, lá foi o Major Walter, Tenente-Coronel Emanuel que tomaram a frente. E eu trouxe para cá, para o Mato Grosso do Sul. Aqui nós temos a nossa nota, que é um pouquinho maior que a deles. A nossa tem 2 ou 3 páginas a mais, mas trata todo o assunto. Daí foi copiado pela PRF e ampliado um pouco mais, que tem um pouquinho mais de página. Eu sei que esse mês a gente está comemorando que o Major Sink, lá no Paraná, acabou de escrever um livro, um manual de atendimento a emergências com autistas de 220 páginas. Lá o Major Sink é autista também. E como autista ele hiperfocou isso e aí ele pesquisou tudo, muita coisa do mundo inteiro. Então ele trata lá desde o atendimento, do reconhecimento lá na infância, até lá na fase adulta, o cuidado dos pais, famílias. Ele passa ali pela investigação criminal, pela oitiva da polícia, pelo testemunho em juízo, por tudo isso. São 220 páginas que eu não estou ganhando royalties para divulgar, mas vale a pena. Ah, mas Max, eu li o livro e não ficou bom. Que bom, agora você leu, você acha que não ficou bom, escreve o seu, para ficar melhor. É assim que funciona, né? Vamos à frente. Bom, a Amanda me passou uma missão que, na verdade, eu tinha puxado a AMA junto, e a Amanda foi lá e ela viu, olha, vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre contenção, sobre essa parte de emergência. E, bom, vamos trabalhar sobre isso. O que existe no Brasil regulamentado a nível de contenção? Tem essa resolução do Conselho Federal de Medicina, ela vai tratar aqui falando de quem pode prescrever contenção física, contenção mecânica ou contenção química, é o médico.
Tem essa outra aqui do COFEN, que ela normatiza os procedimentos de enfermagem na contenção mecânica de pacientes. Ela já vem com uma outra abordagem regulamentando sobre o que pode e não pode fazer. Veja bem, essa aqui é bem recente, né? 2024, é agora. Já havia, tá? Só que ela foi atualizada com alguns termos mais modernos em relação também à humanização do atendimento. E tem o Código de Ética Odontológica. Eu sempre escutei falar, quando eu pesquiso sobre isso, que médicos, enfermeiros e dentistas são as profissões regulamentadas para poder que tem algo autorizado a fazer tipo de contenção. Eu não encontrei algo específico numa resolução do Conselho Federal de Odontologia dizendo que pode, mas eu encontrei julgados de jurisprudência falando que sim, que para um atendimento e até que faz sentido. Porque uma pessoa com uma sepsia bucal, ela pode morrer. Então, e se a gente não consegue mobilizá-la para poder tratar aquilo, ela vai morrer daquilo. Então, faz todo sentido sobre isso. Claro que existem todos os princípios em relação ao manejo, à humanização do atendimento. Não é a gente amordaçar uma pessoa para ser atendida, mas são coisas que vão ser um pouco mais ríspidas, mais difíceis de assistir do que o comum. Só que não é sempre, né? Não é sempre dentro do hospital, não é sempre dentro de uma clínica, não é sempre dentro da cadeira do dentista, ali onde está a cadeira do dentista que vai ocorrer uma crise. Ela pode ocorrer em outro lugar. E essa pessoa em crise, ela pode... Tá bom o áudio? Essa pessoa em crise, ela pode entrar em alguma dificuldade ali sensorial. E o risco à vida. O áudio está pegando aqui, sai no... Eu acho que sim. Sai? Senão, a gente vai ficar sem áudio mesmo. You ready? Okay. It's okay. What the hell? She on water. Hey, Hey, she on water. what the heck? Oh, shit. Hey, she trying to take y'all. She finna take y'all shit. Oh shit. Oh shit, she took y'all. Oh shit. Oh shit. Oh damn. Oh damn. Damn. Right with your stupid ass. Oh shit. Oh me, I did. Oh. On me. She going to water. Oh, snap. Oh. She could almost hit the people car. She on water, Shay. Oh. No, she on water. Então tá. O que a gente pode aprender com aquilo tudo de ruim que aconteceu? A vida, às vezes, nos permite aprender dessa forma. E a gente precisa aprender. Policiais despreparados, mão no bolso, aquela cara de que é só mais uma ocorrência. Que terror tá tendo que prestar atenção nisso. Poxa vida, eu tenho tantas outras coisas mais importantes para fazer como policial do que cuidar do menino parado no meio de uma rua. Pessoas com celular filmando, tirando sarro. A gente também tem ali um garoto que aprende por modelo. Dando sinais... ele é autista, Max? Não tem como dar laudo, né? A Amanda falou, quem vai fazer isso no final? Mas eu preciso desconfiar de que algo atípico está acontecendo. Ele tem ali algumas estereotipias. A mãozinha está diferente, ele está meio nervoso, ele não está olhando nos olhos. Ele sai correndo em disparadas sem sentido para um lado. Aí, coitado de quem achou que fosse sem sentido. Porque ele planejou isso na cabeça dele. Ele enganou e entrou na viatura. Mas como que ele aprendeu a dirigir? Esses pais ensinaram, só pode. Não, ele pode ter só de visto o pai, visto a mãe, ele entendeu como o carro vai para frente e para trás, porque foi o que ele fez. Ele não saiu pelas ruas velozes e furiosas, ele engatou a primeira marcha e engatou a marcha ré, que é o que ele está acostumado a observar mais com o que os pais fazem com a alavanca do câmbio. Coloca no D, coloca no R. E só que nessa poderia ter morrido alguém? Essa pancada na árvore, com certeza. Então a gente precisa ter essa atenção. Esse é um vídeo suave de atendimento ruim pela segurança pública. Tem coisas muito piores. Tem autistas que morreram, foram alvejados, teve gente que foi estrangulada. Então é muito sério.
Bom, já me apresentei, alguns objetivos vão ficar por você para levar para casa, mas vocês vão entender. Identificação das peculiaridades de atendimento inicial em situações emergenciais envolvendo pessoas com TEA, postura correta, vocabulário e gestos adequados, comunicação no cuidado e saúde mental, família e o cuidado e saúde mental. E a conclusão, me desculpe, eu bati a mão no microfone aqui algumas vezes, agora que eu lembrei dele. Vai ficar com um barulho ali. Esse som é chato, ele é mais alto no volume ambiente, né? Do vídeo de proposital, para a gente poder entender um pouquinho do que é quando se fala em sensibilidade sensorial. Complicação ali, entender o ambiente, as cores, os sons, a TV, por que a minha irmã bate o pé, por que o sofá vibra, por que os... Nossa, é tanto porquê aqui que eu quero entender que eu não quero entender mais nada e eu desliguei de tudo. Ele entrou em um caso de crise que existe o meltdown e o shutdown. Ele está em shutdown ali, está paradinho, entrou em queda, se desligou da... Por quê? Ele está tentando se regular. Qual que é o risco, por exemplo, de um shutdown e um motorista dirigindo? Autistas dirigem? Olha, ele dirige. Um piloto de avião em shutdown. Eu acho que você não vai querer ser o passageiro, tá ali, porque você vai precisar recuperar ele. Um bimotor que só tem um piloto ali, olha que legal. Então, são algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ter essa preocupação. Bom, aí vem uma coisa que eu tenho conversado com os militares sobre definição de emergência psiquiátrica. Situação de crise na qual ocorre prejuízo grave do funcionamento geral da mente, quando o paciente encontra-se incompetente ou incapaz de assumir responsabilidades sobre si e outros. E eu estou numa luta grande, viu, interno mesmo, para poder fazer o pessoal ter essa consciência. Porque muitos de nós, bombeiros, nós somos treinados para a gente agir rápido diante de uma fratura exposta, durante de um incêndio, uma queda de alguém de algum lugar. São coisas visíveis, são coisas táteis. E a gente sabe que a gente tem um princípio chamado hora-ouro. A gente sabe que durante ali, entre a ocorrência, o acidente e os próximos 50 minutos são cruciais para essa pessoa ter uma qualidade de vida póstuma em relação àquele acidente. Então, se a gente demora 1 hora e meia para chegar com essa pessoa no atendimento, no suporte avançado, o prejuízo dela é muito maior. Aí, só que agora, quando a gente vai falar de emergência psiquiátrica, a gente precisa inverter essa ideia. E inverter coisas que já estão enraizadas na instituição é difícil. São princípios muito fortes. Porque aqui agora o tempo alongado ajuda a resolver a ocorrência. Uma coisa que a gente trabalha bastante com o pessoal é sobre tentativa de suicídio. Eu quero chegar lá e quero arrancar aquela pessoa daquele lugar. Dá um acidente, eu me machuco, a pessoa se machuca, às vezes eu e ela podemos morrer, sendo que conversando, tendo diálogo, compreendendo o que está acontecendo, apresentando para ela possibilidades, ela pode sair dali daquela situação melhor. Então é um princípio inverso aqui, mas a gente precisa lembrar que em emergência psiquiátrica há um grave prejuízo de funcionamento da mente. Isso pode acontecer na escola? Ainda mais na escola. Para uma criança que acabou de entrar na idade escolar, isso vai acontecer quase todo dia.
Ela está longe dos pais, está longe dos irmãos, está longe de quem ela conhece. Tem gente dando ordem para ela que ela não entende. Ela está fazendo coisas que ela não vê motivo nenhum para fazer, ela simplesmente não gosta de fazer aquilo. A Amanda falou uma coisa séria, o Samuel, ele sofre muito com o professor de educação física. Porque geralmente o professor de educação física é aquela coisa assim, né? Ei, vamos lá, bora! Vamos treinar, vamos correr, vamos... E o Samuel odeia isso. Ele odeia, ele quer brincar, ele quer ficar vendo carrinho, ele quer ficar no canto dele. Ele até corre junto com todo mundo, mas ele não está junto com todo mundo, ele está com ele, acompanhando a multidão. E aí o professor vê ele e fala, ô Samuel, vem cá! E aí ele dá um grito. Aí o professor fica estimulando para ganhar e perder, ganhar e perder, ganhar e perder, ele perde. Aí quem perde, os outros, perdeu, perdeu. Ele fica bravo, aí ele bate em alguém. E aí o Samuel não dá para ficar na minha sala. Na minha aula, o Samuel não. Então, é difícil, isso aí. E aí chega para depois, no final do dia, ô mãe, ô pai, ele bateu hoje de novo, viu? Tá, mas o que foi que aconteceu? Nada, não aconteceu nada. E o pai e a mãe vão para casa com aquele, e agora, cara? Samuel, tenta contar pra gente o que foi que aconteceu. Eu sou muito ruim. Eu não sirvo. Eu sou triste. E ele não conta pra gente o que aconteceu. Mas a gente sabe que toda essa manifestação dele de baixa autoestima está se acumulando no decorrer da vida. Aí daqui a pouco, lá nos seus 18, 20 anos, há uma probabilidade de 70% a 80% maior de ideação suicida do que numa população típica. Porque ele acumulou, ele somatizou anos e anos e anos de que ele não serve e que ele não dá certo. Mas agora ele já escova os dentes, ele já toma banho, ele pega ônibus, ele fez ensino fundamental, ele foi para o ensino médio, ele passou em vestibular, ele já dirige, ele já faz tantas outras coisas, mas foi tanta gente falando o tempo inteiro que ele não consegue fazer aquilo que é bom, que agora ele não vê mais o lado legal. Essa parte de comportamental é bem bacana, aplicada, é bem bacana que ela pega e fala para a gente enfatizar as habilidades desenvolvidas, para que as habilidades desenvolvidas puxem as outras. Não que a gente foque, ele não escreve, ele tem que escrever, ele tem que escrever, ele tem que escrever. Cara, pode ser que ele nunca escreva, mas pode ser que ele seja um ótimo leitor e tenha uma memória absurda para poder gravar e manifestar o que ele entendeu do conhecimento. Então vamos permitir que isso ocorra. Bom, meltdown ou colapso, crise mais explosiva com perda de controle emocional. É aqui que vocês vão chamar a gente. É nesse episódio aqui que, ele está quebrando tudo aqui em casa. Ele está fazendo isso e aquilo. Dias atrás eu tive um problema, eu fiquei sabendo de uma ocorrência, a gente não tinha viatura para enviar, eu estava de serviço, já tinha 3 horas que a crise começou. E quando a gente conseguiu chegar, ele ainda estava em crise. Imagina o quanto de coisa que ele destruiu da casa. O prejuízo para aquela família toda. E aí depois, conversando, aproximando, ele se acalmou e conseguiu ir junto com a gente. A crise passou? Eu não acredito. Mas ele conseguiu se alinhar um pouco ali para parar aquela violência contra ele e contra as coisas da família. E o estado da família? Porque quando você chega, já tem uma mãe que está gritando, tem o irmão que já está falando que ele não tem jeito mesmo, isso, aquilo. Você já tem que observar também as pessoas que estão em volta, porque tem gente ali que pode estar precisando de atendimento também. Dias atrás eu fui numa ocorrência que era uma pessoa em crise psiquiátrica, emergência psiquiátrica, e levei a mãe para atendimento porque eu percebi que ela estava em depressão. Não que eu diagnostiquei ela com depressão, mas as coisas que ela estava falando, ou ela tinha atendimento agora, naquele momento, ou eu não sei se ela ia amanhecer viva no outro dia. Por causa da quantidade de carga que ela estava descarregando em mim, falando de coisas que estavam acontecendo. Falei, a senhora precisa ser atendida também. E o shutdown, que é o caso do menino que está ali paradinho, está quietinho. Mas, Max, é independente? É só meltdown? É só shutdown? É só nível 1, Amanda? É só nível 2? Cara, chama espectro porque é um pouquinho de tudo em tudo. Tem nível 1, que em algumas coisas ele é nível 3 de suporte. Mas eu nunca vi o Max nesse nível de irritação. Nunca ficou agitado desse jeito.
Mas, cara, eu nunca comi quiabo, agora você quer que eu coma quiabo. Eu não consegui, você me colocou em um momento que um gatilho que eu não sabia, nem eu sabia que eu tinha. Então a gente precisa ter essa temperança, essa preocupação. Bom, a gente precisa, em uma situação de crise, numa escola, avaliar cenários, identificar prioridades, pensar sobre isolamento, frear celulares sem conteúdo para a internet, isso não ajuda. Sucesso anterior e fazer promessas possíveis. Eu vou falar um pouquinho sobre cada coisa, mas tem muita coisa para falar sobre cada um desses itens. Avaliação de cenário. Tem tesoura perto? Gente, tem sala de aula que parece assim um açougue de tanta coisa que a criança leva. É estilete, é lápis, é borracha, apontador. Tudo isso pode ser uma arma em caso de guerra. Você pega que as crianças arrancam aquele maldito negocinho da Bic, fazem do tubinho e, né, já cospem uma com outra, aquela coisa nojenta, sai voando de um lado para o outro da sala, e já fazem aquilo. Quando eu estudava no ensino médio, um colega de sala me arrancou o acrílico da cadeira. Na hora que o professor estava escrevendo uma fórmula no quadro, ele arremessou aquilo no canto da parede só para explodir e estilhaçar para tudo quanto é lado. Uma lasca daquela acertou o rosto da amiga do lado e aí machucou. Então, uma sala de aula tem cenário perigoso. A gente precisa verificar isso. Está em crise? A gente precisa tirar essas coisas perigosas de perto. A gente, como a Amanda falou, né, 1 a cada 36, mas a realidade prática parece que é um pouco diferente. A gente tem mais do que 1 a cada 36 em sala. A gente pode ter 2, 3, 4 autistas. E um entra em crise, a gente vai deixar os outros 3... A gente vai esperar quanto tempo para os outros 3 entrarem em crise também? A gente precisa se preocupar com os 3 também. Ele entrou em crise. Beleza, aí a gente tem que começar a tomar outro cuidado também. Ele entrou em crise, a gente tira ele da sala. Daqui a pouco ele vai começar a entrar em crise para sair da sala. E você nunca mais consegue dar uma aula para ele. Então a gente precisa encontrar meios de negociação, trocas, para poder fazer com que ele fique. Hoje foi a tela do celular? Beleza, mas você vai ficar com a tela do celular por 2 minutos. Depois a gente tira. Mas eu tiro o celular e ele entra em crise. Então o celular não vai dar mais para usar. Não é indicado para isso. E eu falo isso na ocorrência para os militares mesmo. Para poderem oferecer para a pessoa, perguntar sobre, mãe, o que ele mais gosta de fazer? O que ele mais tem interesse? É isso que a gente comenta. Identificação de prioridades. Em uma escola aqui, aconteceu algo, eu imagino que só naquela escola, nenhuma outra acontece. Um menino autista, grande, ele bateu na professora. A professora pediu apoio, o diretor chegou e ele bateu no diretor. Todo mundo saiu da sala e trancou a porta com ele lá dentro. Eu tenho certeza que é só nessa escola, não tem outras no Brasil que a gente tem coisas assim. Mas o que ocorreu? Chamaram a polícia. Isso que me chamou a atenção. Se ele é autista, ele está em crise, ele precisa de suporte de saúde. Chamaram a polícia, já jogou algo do tipo, ele me agrediu. Ele é um menor infrator. E a gente já está levando para o lado daquele garotinho que foi jogado no chão depois que ele bateu o carro. Conscientemente, ele queria bater o carro, claro. Então a gente também tem que ter essa luta, superar isso. Vamos isolar? Tá bom, vamos isolar. Mas vamos deixar alguém cuidando? Vamos deixar ele sozinho lá não? Eu recebi um vídeo de uma mãe super triste dias atrás, que até então, até a semana passada, ela estava comemorando que o menino estava indo para a escola e estava assistindo às aulas. Aí ela conseguiu entrar na escola para ver a sala do menino. Uma sala cheia de carteiras empilhadas no fundo, cheia de caixa de som quebrada, uma lousa que ele escrevia o que ele quisesse, algumas folhas com ele para ele pintar, um tapetinho desses colchonetes de educação física no chão e um computador velho quebrado. Essa era a sala dele e a educação inclusiva. Acho que não é por aí. Se a gente for considerar sobre isolamento, não dá certo isso não. Tá bom? Não permitir que seja gerado conteúdo para a internet. Olha, chegou, acho que foi anteontem, né? Infelizmente, mais uma criança apanha na escola, é internada e morre depois. O que eu estou começando a entender desse universo é que quase sempre, quando se fala, ele brigou na escola e acabou morrendo.
quando você começa a perguntar, começa a pesquisar sobre aquilo, você encontra um autista na história. Quase sempre. É tão... Você não vê uma pessoa neurotípica contra a outra. Você vê a maioria querendo eliminar o invisível. Esse garoto de agora... E as notícias não saem soltando falando que ele era autista. As notícias saem falando que ele era um garoto de 13 anos. Aí daqui a pouco começa a ter um comentário na comunidade autista e você descobre, é mais um caso de autista. Abuso sexual, sequestro para extração de órgãos, rituais. Acontece muita coisa por aqui que é invisível. Então, cuidado com esses conteúdos gerados. Max, você ontem, cara, estava impossível. Você entrou numa crise aqui, começou a gritar, quebrou coisas, precisamos de 10 pessoas para ajudar a acalmar você. Um médico veio tal, mas está tudo filmado aqui, né? Nossa, eu ia adorar me ver em crise. Isso me ensina muito sobre mim, no momento que eu não tenho autocontrole. Então, isso dói, gente. Dói para a família, isso machuca, isso aumenta lá na curva do suicídio. Sucessos anteriores. Deu certo a brincadeira hoje. Hoje o Samuel incluiu na brincadeira de pega-pega. Vamos gravar. Por que ele entrou? Qual que foi? O que a gente preparou de lá para cá? A gente foi previsível? A gente seguiu uma rotina? Entrou pela mesma portinha? A gente separou os times? Vamos tentar mapear isso. A gente precisa... Isso é ciência. Porque a gente gravou que hoje deu certo. Não é só porque, hoje ele fez, a gente fez igual todo dia. Com certeza não foi. A habilidade precisa ser treinada. Promessas possíveis. A gente vai brincar de pega-pega e depois você vai ter 5 minutos de celular. Beleza, tá bom. É possível? Tá bom. A gente vai brincar de pega-pega, aí depois eu vou te trazer um lanche do McDonald's. Mas você não vai trazer. E aí você vai provocar uma crise. Você vai mentir para ele. É uma coisa também que a gente fala para os militares. Não mintam para as pessoas com deficiência. Não minta para ninguém, né? Isso é uma regra de convivência geral. Mas nesse caso aqui você vai ter um efeito colateral muito complicado. Comprometeu, tem que cumprir. E a ideia é chegar nesse nível de atendimento. Esse garoto maluco não sai do ônibus. Essa é a última parada da minha rota. É o fim do meu turno, eu não posso voltar pro terminal com ele aí dentro. Bom, ele parece nervoso, não maluco. Olha, eu sou novo nessa rota. Eu não conheço esse garoto e quando eu tentei acordá-lo, ele surtou pra cima de mim. Então eu vou chamá-lo de maluco. Oi, amigão, eu sou o Jack. Jack Gibson, amigão, a sua mão, ela Não toque em mim, não toque em mim. O motorista tentou levar minha bolsa porque é minha bolsa, mas eu não deixei e peguei ela de volta. E eu cortei a minha mão na traseira de um assento. Legal, ok. E qual é o seu nome? Miles Anthony Tudor. Que nome legal, cara. O nome do pai da minha amiga é Anthony. Ele faz os melhores pierrots. Meu nome é Miles. Legal, Miles. Mas a sua mão, ela tá sangrando muito. Tem certeza que eu não posso pegar e... Não toque em mim! Tá legal, Sai de perto de mim! 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 Eu já tô me afastando. Calma. Não toque em mim! Eu acordo todo dia, 8h30, e depois faço meu café da manhã. Depois do café da manhã eu gosto de caminhar na vizinhança. Segundas, terças e sextas eu vou trabalhar na mercearia. Sou empacotador. Uma vez eu venci o concurso de empacotador melhor e mais rápido da loja, o que é bem legal. Nas quartas eu vou pro clube de socialização. E nas quintas eu devia ir pra casa do Trevor. Aqui não é o ponto do Trevor, não é? Então as suas rotinas, elas te ajudam bastante, né? Meus professores me dizem que manter uma rotina e permanecer ocupado vão me ajudar com o meu autismo, porque isso vai ocupar minha mente, me dá um objetivo. Que horas é o seu jantar com o Trevor? 17h30. 17h30. O que você acha da gente limpar a sua mão e levar você? Legal, você não gosta de ser tocado. E se eu te mostrasse? E se eu te mostrasse como limpar a sua própria mão, aí sem te tocar? Seria ok? Ok. Rios, pode trazer o kit médico pra mim? Algumas pessoas me acham estranho por ser diferente. Não. Isso não é verdade. Você tem um dálmata?
Você sabia que os dálmatas eram cães dos bombeiros? Bom, eles se tornaram cães dos bombeiros porque se davam bem com cavalos. E no início os caminhões eram carroças movidas por cavalos. Não, mas que máximo, eu não sabia disso. Eu queria ter um cachorro. Dálmata. Dálmata. Se importa se eu colocar uns suprimentos aqui? Tudo bem pra você? Eu vou te mostrar como cuidar da sua mão. Então, pra desinfetar a mão, primeiro tem que abrir um desses carinhas aqui. E então, passar e não esfregar, tipo, o dorso da mão. E aí ela vai começar a ter um pouquinho. Isso significa que tá funcionando, tá legal? Então, ele só acertou no vídeo? Não, tem erro, sabia? Tem a forma como ele tenta abordar inicialmente, que o menino na hora já responde, a gente chama de zona de confiança. A gente só pode entrar na zona de confiança de uma pessoa com algum déficit na saúde mental quando ela autoriza. Porque fora isso, vai gerar violência. Então, mas ele recua. Ele desistiu, ele teve um olhar preconceituoso, ele estava irritado. Não, ele pensa em estratégias de comunicação, de abordagem. Quando ele pega e fala, o menino começou a puxar papo com ele. O menino começou a falar sobre cachorro, quer dizer, foi estabelecido um vínculo. Tem um sinal ali de que tem um vínculo, porque agora a conversa está fluindo. Não está mais só. Só que ele comete um vacilo de novo. Ele fala de cachorros, eu estou falando de dálmata. Já tomou uma... Ele na hora já percebeu, opa, errei. E ele já... na hora que ele percebe... Não, vamos sair daqui e... Vamos para casa do Trevor? Dá tempo de chegar lá. Deixa a gente limpar você e tal. E o menino, não. Aí ele pega e fala, entendi, você não gosta de ser tocado. Ele poderia ter pensado, ele não quer ir mais para casa do Trevor, né? Ele entendeu o que era o negócio. Era o toque, o problema. Aí ele faz ali... Escuta, e se eu te mostrar... Ou seja, e se eu te der um modelo para você fazer, me imitar? A gente começou a trabalhar dentro daqui da corporação algumas coisas que, agora a gente vai ter que flexibilizar um pouco o protocolo. Não vai dar para a gente mobilizar ele rígido, na prancha rígida ali, sem que ele se machuque. A gente vai precisar convencê-lo de que esse é melhor para ele. Aí se não deu para convencer, então a gente vai ter que transportar de uma outra forma. E explicar isso para o médico depois. E também a gente precisa de embasamento também do médico, falando, realmente, eu entendo que a situação... Porque já pensou se o médico pega e começa a denunciar a gente, que nosso protocolo foi feito errado? Olha, aí vem uma outra ótica que a gente tem aqui de interesse no Estado. Atendimento integrado. Todas as instituições que trabalham nessa área precisam se comunicar. Precisam entender das realidades. Porque também não tem como. O menino fez... esse ótimo atendimento aqui, aí ele chega no núcleo hospitalar, largam ele numa sala que tem um monte de monitor que faz barulho, um monte de gente gritando, tem uma criança chorando, o que vai acontecer lá? Crise de novo. Então a gente não conseguiu manter esse sucesso de atendimento. A gente tem que ter essa preocupação. Peculiaridades do atendimento inicial em situações de emergência envolvendo pessoas com TEA. Bom, o vídeo já traz ali, né? Sinais de alerta, mudança de rotina, sobrecarga sensorial, ele dormiu, ele cochilou, e aí o motorista foi lá e tentou pegar a mochila dele. Olha a leitura que ele fez. O motorista não queria de forma alguma pegar a mochila, o motorista só desce do meu ônibus que eu quero ir embora. Eu não tô nem aí pra essa mochila, para levar essa mochila embora. Mas ele entendeu de outra forma. Dificuldades de comunicação, o estresse emocional, a rotina foi rompida, eu não sei mais o que vai fazer, quero ir para casa do Trevor, não sei mais como é que eu faço, eu nunca cheguei até aqui nesse ponto. Dificuldades na regulação emocional, tira a mão de mim, tira a mão de mim, tira a mão de mim. E eu tô em loop ali, falando uma história, né? Eu sou o melhor pecador, isso é legal, que o professor fala que eu tenho que manter uma incubada rotina, blá, 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 tal. Mas é tudo, tô tentando me autorregular. Comportamentos repetitivos ou restritivos. Eu já ouvi falar de adolescentes em momentos de crise, infelizmente fraturou o braço numa crise. Porque bateu o braço contra a parede, no seu movimento repetitivo ali. E nesse caso, se o movimento está nessa intensidade, aí a gente precisa fazer uma exceção à regra que a Amanda comentou.
Né? Se ele está mordendo, autolesão, isso aí a gente precisa interferir. E se ele está em crise, está se batendo, a gente vai precisar frear isso. Vai ser horrível para ele. Mas agora a vida dele está em risco. Eu fiquei sabendo de um filho autista, de um apresentador de televisão, que em crise ele tirou o próprio olho. Eu não estou julgando a situação nem do apresentador, nem da família. Às vezes as crises são terríveis. Mas olha a intensidade do que pode ocorrer. Desconforto físico ou dor, dificuldades sociais. Eu sempre fui gordinho, né? Só quando eu entrei no bombeiro que eles me emagreceram bastante. Mas depois, por insistência, eu voltei a ser gordinho. O que acontecia comigo quando eu era criança? Aquela rodinha gigante de crianças magrinhas em volta de mim, gritando gordo, baleia, saco de areia. De vez em quando o gordinho conseguia pegar um daqueles magrinhos. E aí, ele bateu de novo numa criança na escola. Ele é muito violento. Mas ninguém me salvava quando a coisa acontecia. Então, essa dificuldade social pode sim gerar uma crise. Prevenção e gerenciamento. Identificar os gatilhos específicos para cada pessoa é fundamental. E se vocês puderem, eu vou fazer uma propaganda do nosso Instagram, CBMMS193, tem 3 lives lá muito interessantes sobre isso. A de ontem mesmo, tem o exemplo do Tenente Coronel Ronaldo, lá no Colégio Militar Dom Pedro, em Brasília. Ele fez um mapeamento de uma criança, não só TEA, TDAH, esquizofrenia, de geral. Todo mundo, para trabalhar no colégio, tem que ter alguma especialização em educação especial. Começa por aí. Chegou lá dentro, cadê o seu curso? Não tem curso, então, próximo, essa é uma exigência. Depois, lá dentro, é obrigado a fazer cursos capacitantes de tempos em tempos. A pessoa precisa estar com constante estudo e pesquisa. Ainda, tem um mapeamento dos alunos. Não é exposto, não é pendurado, público. Não, mas tem um mapeamento dos alunos. O Max está indo para a educação física. Lá na educação física, eles já têm uma fichinha, que eles já estudaram sobre o caso do Max. Eles já sabem que o Max não gosta de água, que o Max não gosta de toque, mas que o Max gosta de correr. Eles encaminham o aluno para o atletismo. E assim eles estão trabalhando os alunos de uma forma inclusiva, que o aluno nem percebe o quanto que ele está sendo monitorado. Mas as crises estão lá embaixo. Eles colocaram dentro da escola um espaço sensorial para as crianças, e não só os neurotípicos também. Querem relaxar um pouco? Não, pode ir lá. Está aberto para todos. Tem ali foi neuroarquitetado para pensar em reduzir estresse. E aí as crianças frequentam as típicas e as neurotípicas. Isso também inclui. Então, identificar gatilhos específicos é fundamental. Vamos lá, pensar isso mais uma vez. A Amanda comentou ali, aí tem uma tríade aí, comportamento, antecedente, comportamento, consequência, que eu imagino que na faculdade de psicologia isso deve levar uns 10 meses para ensinar. Porque toda vez que eu leio um artigo, é tão difícil entender, porque tem muita coisa para ser observada nesse triângulo. Mas faz muito sentido. Houve a crise agora, a gente precisa entender o que teve antes. Porque essa crise é um reflexo de algo que ocorreu. E às vezes é somatizado. Não está aqui evidente na nossa frente. Às vezes foi um pai que espancou uma criança à noite. Às vezes foi uma mãe que tentou suicídio. Foi um tio que morreu faz uma semana. A gente precisa entender essas coisas. E a gente precisa ter comunicação com a família também. Entrega pra gente essa fala, porque você sabe o que está acontecendo com ele fora da escola. Eu aqui na escola só sei o que está acontecendo aqui na escola. A gente precisa ter esse contato. Bom, manter rotina estruturada e previsível, reduzir estimulação sensorial quando necessário, oferecer suportes visuais e estratégias de comunicação, usar técnicas de regulação emocional, uma delas que ajuda demais. Respira fundo, solta o ar. Respira fundo, solta o ar. Tenta falar igual eu estou falando com você. Não é? Não grita! Não, vamos falar baixinho. Vamos sentar um pouco. Vamos tentar elevar os pés. Não quero. Não, tudo bem. Vamos só... Enfim, vamos tentando coisas ali que nós gostaríamos que fosse feito com a gente. Isso ajuda demais.
Envolvimento de profissionais especializados e apoio da família são essenciais. O Samuel na escola, o desenvolvimento dele melhorou muito quando, junto com o professor de apoio, o atendente terapêutico também foi junto. Max, assim, a psicologia dentro da escola, não sei. Gente, eu não estou muito importando não com o que vocês vão falar de teorias e etc. O que eu estou importando é que o caso prático. Eu estou vendo que o Samuel desenvolveu muito depois que a gente juntou na escola o professor e o atendente terapêutico. A atendente terapêutica. E deu muito certo. A atendente terapêutica não mexe ali no planejamento pedagógico, mas ela dá dicas do que está acontecendo com o Samuel. E aí as coisas foram melhorando. Hoje ele está quase alfabetizado, ele já consegue ler muito devagar, mas ele consegue ler, e ele não tinha esse desenvolvimento. E olha só, mais uma situação infeliz, de má interpretação do cenário. Uma criança em crise, um adolescente, parece. Uma enfermeira em crise, porque ela estava para atender, mas ela também entrou em crise, conforme ocorreu a coisa. Pega o suporte do soro e vai para cima do paciente. Uma outra pessoa que não tem absolutamente nada a ver com o cenário, aparece ali de boné, já tentando imobilizar ele certinho, né, no pescoço. Vai estrangulá-lo, com certeza. E uma mãe gritando, ele está em crise, ele está em crise. O único que consegue agir certo, um enfermeiro que aparece atrás ali, não sei se é um enfermeiro, se é um médico, e consegue contê-lo. Mas ele está sozinho, porque está todo mundo em volta, em crise. E lembra que a resolução do COFEM fala em 5 pessoas? A gente até tinha 5 pessoas naquele cenário, mas a gente não conseguia aplicar a teoria, aplicar a tática para poder fazer aquela contenção e ajudar de fato aquele menino. Então a gente precisa lembrar sempre, vulnerabilidade elevada, pode não reconhecer o perigo, não obedecer ordens, pode gritar, pode sair correndo, e nesse sair correndo, nos Estados Unidos eu já vi vídeos de jovens baleados pela polícia, e isso que a mãe, a família chamou a polícia porque o jovem estava em crise. Ele não estava roubando, ele não estava batendo, ele estava em crise, estava quebrando as coisas dentro de casa, a família não conseguiu dar suporte para ele naquele momento, e já, com certeza, ali na sua fragilidade, pediu um socorro do apoio do Estado. Aí o Estado chega, na hora que o menino vê a polícia, o menino corre, e corre muito. O policial não consegue acompanhar na corrida e dispara 6 vezes contra o tórax desse menino. E isso não ocorreu só uma vez, por coincidência ou não, as 2 vezes que eu vi, as 2 vezes foram 6 disparos contra o tórax. Uma criança ficou inválida, a outra morreu. E acho que não era isso que a família queria quando chamou a polícia para poder fazer a intervenção. Abordagem, então, humanizada. Isso aqui faz uma estratégia, eu tirei lá da doutrina sobre o suicídio, que com certeza deve ter tirado da doutrina sobre a psicologia em algum outro lugar. Mas, enfim, escutativa e empatia. Escutativa, investigação curiosa, você demonstrar interesse pelo que está ocorrendo. Desde a pessoa que está te recebendo no portão até a vítima. No caso de uma escola, a criança e a família. A gente precisa, sim, perguntar para a mãe: e oi, mãe, como que ele está hoje? Ele está chegando na escola. Como que ela está hoje? Teve alguma coisa? Ele gritou, chorou, está triste? É importante. Ah, mas a mãe nunca fala isso para mim. Pode ser, mas eu vou tentar todos os dias. E vou explicar para a mãe que quando você fala para mim, é melhor para ajudar ele ou ela. Isso. Compaixão e respeito. Comunicação eficiente. Minha esposa reclama muito que eu tenho um negócio do aham. Minha escutativa, às vezes, em casa se limita a aham. E quando eu faço aham, ela sabe que eu não escutei mais nada, a não ser a última palavra que ela falou, porque quando ela vai me perguntar, eu vou devolver a última palavra que ela falou, para tentar ver se cola, se ela acha que eu prestei atenção. E ela sempre ganha isso. Quando eu faço o aham, então, aham não vai dar certo. A empatia, eu aprendi isso de um exemplo
que eu vi na internet de um cego falando. Ele estava falando sobre empatia, eu gostei da definição dele, porque eu também falava muito me colocar no lugar do outro. Aí ele falou assim, como você que sempre enxergou consegue se colocar no meu lugar? Eu nunca enxerguei. Eu não sei qual que é a cor de uma árvore verde. Eu imagino porque as pessoas falam e eu tenho uma figura desenhada na minha cabeça do que eu imagino que é uma árvore verde. Mas você viu. Então, o que dá para fazer em relação à empatia aqui é eu falar para você que está difícil, eu preciso de ajuda, e você acreditar no que eu estou falando. Isso é empatia. Eu estou dizendo que está precisando equilibrar em relação ao autista e à sala de aula, os profissionais perceberem isso. Porque se a gente for contar toda a história de acesso à terapia, de dificuldade de diagnóstico, do dia a dia, os distúrbios de sono, é muito. Você não vai ter tempo para escutar sobre toda essa história. Você vai precisar acreditar. É difícil mesmo. Avaliação rápida e segura das cenas. E aí eu trago para vocês, porque eu cansei já de machucar a Amanda nas palestras. Né, Amanda? Eu trouxe uma foto agora para... essa é do livro Técnica Terapêutica da Contenção Física, do professor João Fernando Marcolan. Ele é muito inteligente. Ele veio aqui em Campo Grande no seminário que a gente fez sobre TEA, falar sobre esses princípios. E aí eu pedi para ele vir falar 1 hora. Ele falou, não, eu vou um dia antes, monto um auditório com 100 pessoas que eu dou o curso para vocês. Eu vou lá, eu vou aí e dou o curso. Isso é muito importante. 1 hora é pouco tempo para poder falar. Então, com certeza, aqui no meu tempo é quase nada. E aí ele falou sobre muitos princípios. Leiam esse livro. O título é provocador mesmo, porque técnica terapêutica da contenção física é uma polêmica na doutrina. Como que eu faço terapia com contenção física? Mas não é, quando você lê o livro, não é essa a intenção. O que ele comenta aqui é o seguinte, que há situações que o estresse, a crise é tão grande que eu preciso fazer a contenção. E se eu for fazer a contenção, que eu faça dessa forma. Aí ele fala desde como abordar, como imobilizar a uma maca, a uma cama, quais são os cuidados com a amarração nos punhos, nas pernas, no tórax, quanto tempo eu preciso fazer para rotacionar essa vítima, movimentar esse paciente. Eu preciso ter alguém monitorando o paciente. Não é uma ideia manicomial aqui, não é como já foi, Deus me livre, no passado o nosso país e outros também. Não, isso aqui é uma técnica para você poder ajudar essa pessoa a superar aquele momento. Está correndo risco de vida, é para isso. Fora isso, ele também fala, não deve ser, não é o primeiro caminho. E aí muita gente às vezes acha que é esse o caminho, chegar lá e fazer uma imobilização. Mas tá, eu vou fazer imobilização. Ele estudou, disse que ele fez jiu-jitsu, ele fez karatê, fez krav maga. E você vê que o homem é cientista mesmo, que não tem esse porte atlético todo, né? O homem ele é grandão, mas ele sim. Por que ele fez isso? Por que ele foi estudar as artes marciais para poder verificar? Porque todo mundo fala que o jiu-jitsu tem uma técnica de mobilização que vai dar certo. Mas o que infelizmente ele percebeu? Todas essas técnicas são feitas para ataque também. Então elas machucam. E aí ele fazia, poxa, tá, fui fazer o treino, me machucou. Fui fazer o treino, me machucou. Sabe de uma coisa? Vamos pensar em princípios, vamos pensar o corpo humano como um bloco, as partes que eu preciso imobilizar. E aí ele falou, se eu for mobilizar membros superiores, 2 pessoas, aqui com o cotovelo embaixo do braço da pessoa que está imobilizando e de uma forma ali com as mãos abertas. Eu vou mobilizar perna ao lateral, eu vou abordar essa vítima pela lateral dela, e por que não pela frente? Ela pode te dar um chute e você desmaiar ali. Então, pela lateral, eu imobilizo joelho e tornozelo, com a mão por cima do pé. E tem que ser forte, porque ele vai fazer muita força para isso. Pescoço. Olha onde está passando a mão no pescoço. Não tem mão no pescoço. De jeito algum. Você pode fraturar aqui, você pode matar essa pessoa. Então, por isso que os braços abertos, para você ter facilidade de pegar por baixo do tórax. Por baixo, segurar o tórax. E
Por que segurar a mão na testa, não na boca nem no nariz? Olha, para essa pessoa continuar tendo respiração. E por que na testa? Para que ela não te dê uma cabeçada para trás. E por que segurar a cabeça? Porque ela pode morder quem está na frente. Isso foi humanizado. A gente conseguiu fazer conforme a doutrina. A gente conteve. Isso aqui vai durar quantas horas? Não, isso aqui tem que ser rápido. Isso aqui é para a gente conseguir fazer um manejo de comportamento naquela situação que eu falei. Está quebrando coisas, está colocando em risco a vida, vai se machucar, vai machucar alguma pessoa. Não vai ter como. E quantas pessoas aqui no mínimo? 5 pessoas. Por quê? 2 nos braços, 2 nas pernas e 1 no tórax, na cabeça. Isso precisa de treino, tá? Vocês não vão sair daqui habilitados para fazer isso. É só um comentário de como tem que ser. É uma orientação, senão alguém achar que não, agora é comigo, é nós. Eu vi uma videoaula e eu sei fazer. Não, assim não. Fatores de risco que tem que ser observados. Quantidade de pessoas. A maior parte das nossas ocorrências, a gente envia primeiro 3 militares. Então a gente também fala para eles, avaliem esse cenário. Se você chegou em 3 e é uma criança, 3 vão conseguir fazer essa mobilização. Se você chegou em 3 e é um cara do meu tamanho, você ou eu vai morrer nesse negócio. Alguém vai se machucar aqui. Insegurança dos agentes. Você chegou para fazer, você tem que estar definido. É isso que eu vou fazer. Você está na escola, vou entrar nessa sala para mobilizar esse menino que está se machucando. É o que eu vou fazer. Não tenho dúvida. Porque se eu comecei a ficar com medo na hora que ele grita, na hora que ele mexe, na hora que ele... Não vai. Não faça intervenção. Estatura da vítima. Abuso do uso da força. Isso acontece muito, muito, muito. Já passei por ocorrência que do nada eu estou vendo um joelho no peito da vítima. E aí eu tenho que... Isso é necessário? Ah, não, senhor, não, senhor. Não, senhor. Então, cuidado com isso. Ausência de protocolos definidos. E aí as escolas podem ter protocolos para esse tipo de intervenção e devem ter. E para isso, ó, a AMA está aqui. Já vou jogar a bucha para a doutora Cidinha, né? A senhora já pesquisa, ela vai fazer. Mas, enfim, procurem pessoas capacitadas na área, que atuam na área, para poder, leva para a escola. Eu escutei falar sobre protocolo. Por quê? Se você agiu de acordo com o protocolo, as suas consequências legais também são menores. Você agiu de acordo com uma técnica que está prevista em algum lugar. Eu vi um manual de contenção física em Barueri e outro em Bauru, muito bons, aplicados pela saúde pública lá, Secretaria Municipal de Saúde. Os caras fizeram algo muito bem feitinho. Leiam, pesquisem, procurem, vamos trazer isso para nós, vamos implantar aqui. Ah, mas a gente tem entrave da Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Estadual. Com quem que a gente tem que falar lá? Vamos protocolar, vamos perguntar, porque é um problema que está acontecendo com a gente aqui. E se a gente não resolver... Eu não sei vocês, mas eu não quero voltar preso no dia seguinte. Abandono do paciente, falta de treinamento e abandono do paciente. Isso acontece aqui, infelizmente, a gente ainda tem relatos disso em Campo Grande. De paciente que foi mobilizado e foi abandonado lá. A gente também precisa ter esse cuidado. E não é só em Campo Grande, tá? Daqui a pouco a gente vai ver outra coisa aqui complicada. Comunicação não verbal, tomar cuidado, a criança está com estereotipias, está andando para um lado para o outro, está nervosa, ela está entrando em crise. Tem fatores estressores ali, alguma coisa está ocorrendo. Aqui mesmo, dos últimos auditórios que eu encontrei para palestrar, eu gostei desse aqui, está legal, está suave, está relaxando, até dá um soninho, porque as cores foram pensadas assim. Dá para ver que é um ambiente que... Mas agora a gente chega num lugar, principalmente escola infantil, tem um monte de cor diferente para tudo quanto é lugar, está tudo pintado, nada significa nada. Não tem uma pintura na parede dizendo que para lá é o banheiro. Não, tem uma girafa de ponta cabeça desenhada na parede. A criança olha aquilo, nossa. Então a gente tem muito estímulo. A gente tem uma carteira branca, uma carteira azul, uma carteira amarela, até mesmo porque o manejo de carteiras, principalmente na escola pública, não chega ali sempre tudo igual. A gente compra de um jeito, de outro, e a gente vai vivendo com o que tem, é o que dá, e aí vai ficando, quebrando a uniformidade. Nas ocorrências a gente comenta para o pessoal, vai atender um paciente psiquiátrico? Vai todo mundo, com a gandola, com a calça, com o gorro, ou o boné, como vocês vão conhecer,
Porque se eu for de capacete, o outro vai de lanterna na testa, o outro vai de óculos, o outro sem óculos, tem aqueles óculos, tem uns óculos legais, o pessoal gosta de usar aquele óculos de mosca, né? Que tem aquela lente toda doida lá, parece um arco-íris. Cara, a vítima vai ficar totalmente confusa te olhando. E a mesma coisa vai acontecer numa escola com a criança. Evite julgamentos. É uma coisa que me gravou para a vida, eu nunca esqueci. Com 6 anos de idade, a professora falou para minha mãe bem assim, ele não tem jeito. Ele vive olhando para o ventilador, para a parede, ele está sempre no mundo da lua, mãe. Esse ano, para ele, é melhor ficar aqui, que ano que vem a gente treina de novo. Eu acho que estava no 2º bimestre, coisa assim, da 1ª série do ensino fundamental. Eu nunca esqueci. Então, cuidado com o que a gente fala. Vai marcar ali para sempre. A gente vai proferir coisas de condenação aqui. Respeite a autonomia da criança e do adolescente. Ele nunca fez a tabuada do 1. Hoje ele fez. Vamos tentar chegar na do 9? Cara, hoje ele fez a do 1. Valeu, tá bom. Vamos brincar agora. Beleza, amanhã a gente faz a do 1 e tenta fazer a do 2 até o 2 vezes 3. Vamos... O acompanhamento aqui é neuroatípico, então o desenvolvimento precisa ser um pouco diferente. E vamos colhendo esses frutos. Crie um vínculo de confiança, mantenha a distância para não ser invasivo, não repreenda tentativas de autorregulação, a Amanda já comentou sobre isso. Olha lá, por que é importante um vínculo de confiança? A gente aprende desde pequenininho, gente, que o vínculo é tudo. Se eu confio, é tudo. E no caso do autista, ele coloca ali a confiança, é pedra fundamental. Quebrou isso aqui, já era. Não tem mais nada que você vai falar ou fazer que vai resolver. Então, confiança é tudo. Comunicação. A gente precisa de estratégias para estabelecer esse rapport. Vem do francês. É uma das primeiras doutrinas que falam sobre atendimento ao suicídio no Brasil, no mundo, é deles. E o que seria isso? A gente tentar buscar, identificar coisas que facilitem essa comunicação. Por exemplo, no caso do... Vou tratar um pouco aqui do caso do suicídio do bombeiro, porque é um exemplo mais concreto para mim. Há uma mulher em crise de suicídio. É melhor que eu tente fortalecer vínculo com uma outra mulher. Há muito risco, e isso só de... A gente sabe que há muito risco de estar relacionado àquilo a um abuso sexual de um pai, a um espancamento de um marido, a uma traição. Então, a gente vai tentar levar para ela, para dar suporte, justamente a figura daquilo que a dói, a faz doer. Amanhã a gente não tem jeito, não tem mulher hoje, tudo bem, aí não tem como, mas a gente já vai com isso na cabeça, para pensar. Jamais aquela coisa, escuta, mas o que você fez para te trair? De jeito nenhum. Então, no caso do autismo, dinossauros são legais? O joguinho tal coisa é bacana? História social ele compreende bem, e aí o Samuel mesmo, ele adora o que está desenhado, pictogramas é com Samuel. O Samuel é o melhor fiscal de incêndio que eu conheço na cidade. Porque onde ele vai, ele já procura placa de incêndio, extintor, lâmpada de emergência. Se não tem, ele já me fala, não achei extintor, não achei... Porque é visual, ó. Ele vai procurar esse negócio, por exemplo, eu já sei que está abaixo da altura permitida. Tinha que estar mais alto. Mas tudo bem. Ele vai procurar essas coisas numa altura que indiquem para ele uma saída lógica do ambiente. É possível que ele fique na dúvida aqui, na hora que ele vai olhar, ele vendo aquela seta indicando para lá e ver aquela outra seta indicando para cá. Ele pode dar um looping aqui, ele pode chegar lá em cima, girar e voltar para cá. Ainda bem que lá para, eu estou vendo que aqui a comunicação vai até lá e tem uma setinha lá dizendo, é aqui que sai. Mas, visual, dá uma dica. Você está em crise, amiguinho? Olha a bola aqui, a gente vai daqui a pouco.
João, Maria, lembra, né? A Amanda bem salientou, chamar pelo nome, né? As pessoas têm nome. Ou gurizinho, ou garotinho, ou isso, ou aquilo. Infelizmente, eu tive o episódio de trabalhar num lugar que o cara só me chamava de negão. E eu não gostava disso. E não adiantava eu falar, porque o cara voltava de novo. Ô negão, ô negão, ô negão. Cara, eu tenho um nome, cara. Lidando com resistência, é importante ter isso em mente, porque você vai ser exigido a nível de paciência. Ele está disposto a resistir. Não quer, não quer, não quer, não quer, e você vai ter que ser mago para poder encontrar isso. Mas quanto mais você estuda e vai tendo acesso ao conhecimento, você vai verificando que as estratégias, eu vou por esse caminho, vou por outro caminho. Então também vem da gente procurar o conhecimento. Importância de linguagem clara. Ô Max, você chega aqui, troca de roupa, vai para lá, vai para cá, vem para cá. Dias atrás eu vi um texto falando assim, a conotação da criança. Cara, que criança vai conseguir ler um negócio desse? Conotação, denotação. Não, vamos ser simples. Eu recebi um texto lá no quartel dias atrás, o desiderato. Que é desiderato, cara? Você está querendo o quê? Beleza, eu sei o que é, mas, poxa, faça uma comunicação simples para quem vai receber essa comunicação. Seja claro. Fale devagar, nunca grite. Frases curtas, os estímulos visuais. Sempre tente estabelecer comunicação, chamar pelo nome. Lembra dessa página aqui, pais e responsáveis conhecem melhor a pessoa com TEA do que qualquer um. Eu posso entender de muita teoria sobre o assunto, mas eu entendo bastante de Samuel. Eu não entendo do João, do Joaquim, do Guilherme, da Vanessa, da Priscila. Esses aí, quem vai entender bastante é quem convive com eles constantemente. Então, se ele está te contando uma história, às vezes ele está te contando uma história que ele não entende, porque ele também não pesquisou. Por exemplo, teve um caso de uma família que chegou para mim e falou assim, ele gosta de bater a cabeça na parede. Vocês acham que alguém gosta de bater a cabeça na parede? Quem gosta de bater a cabeça na parede? Não. Quem gosta de fazer uma autolesão? Não. O problema é que o estímulo que ele está passando, a dificuldade que ele está passando, é tão grande que ele quer puxar, ele quer sair daquilo. E aí, se naquele dia que ele bateu a cabeça, ele conseguiu ficar pensando na cabeça machucada e não no problema, ele acabou de encontrar uma troca. E uma troca perigosa. Porque essa criança estava cheia de marcas na cabeça de traumatismo craniano. Com 3 anos de idade. Se ela continuar desse jeito, ela vai morrer. Então a gente precisa do quê? Mãe, pai, vamos treinar estratégias. Vamos também, tem ciência para te ajudar nisso. E tem muito lugar que não... Eu passei, foi em Paranhos, numa aldeia indígena, vários moradores da aldeia autistas, você vê que são autistas. A preocupação do cacique é que tem muito autista lá. E eles não sabem o que fazer, não chega a aba lá. Não chega psicólogo, é difícil, é longe. Está quase lá dentro do Paraguai. Então, se a gente não fizer conversas assim, e quem conhece levando um pouquinho mais adiante, essas pessoas vão estar vitimadas aí, isoladas. Técnica de contenção, como a gente comentou. Se possível, leve a pessoa para um local mais calmo, para fazer um curativo, para poder conversar, para poder... Tira daquele monte de gente. Tem uma escola aqui em Campo Grande que tem um garotinho, se vocês conhecem ele, não falem, que é um garotinho que quando ele entra em crise, ele entra em shutdown e ele deita no meio da quadra na hora do sol. Porque é um lugar que tem menos gente e ele fica lá encolhidinho. Mas aquele chão é quente e aquilo pode provocar bolha no rosto dele, no corpo dele. Não é o melhor lugar para ele ficar. Mas ele gosta de ficar lá. Cara, ele vai se machucar lá. Você vai deixar? Durante o atendimento ele pode tentar fugir. Em casos de ferimento, tente ser breve na confecção de curativo. Não deixe materiais como tesoura ao alcance de uma pessoa com TEA. E aí algumas coisas você flexibiliza para poder dar certo. Essa criança não queria ser atendida de jeito algum, porque ela não queria ficar sem um cachorro. O pessoal contou para ela, olha, a gente vai levar o seu cachorro com você até o médico, depois a gente vai dar o cachorro para sua mãe. Tá bom? A gente está combinado? Tá tudo certo? Conseguiram, foram até o médico, aí chegou lá, explicou para ela chorou um pouquinho, mas entregou o cachorro e foi atendida. Ela saiu daquele momento pior que estava colocando em risco a vida dela.
esse garotinho jogou um aspersor de mangueira, de molhar jardim, ele jogou em cima do telhado. E ele ficou em crise por vários dias, falando pro pai dele, eu quero que o bombeiro venha pegar, eu quero que o bombeiro venha pegar. Mas o pai, não, eu pego, não, eu quero o bombeiro pegando. E aí o bombeiro foi lá e pegou. Ó, acabou a crise, entrou no caminhão do bombeiro, colocou o capacete. Depois o pai me mandou mensagem, ó, tá só felicidade aqui, tá uma alegria. Mas é um pensamento diferente, porque se você for lá assim, pô, então quer dizer que pegar um negocinho desse em cima do telhado resolve o problema de todo mundo? Não, de todo mundo não. Mas o dele resolveu. E era simples para nós, para ele era extremamente complexo. Ações como a gente fez, olha que multidão. Era para ter 80, né? Tinham 400 e pouquinho. Tinha um pouquinho mais. Dia 28 de abril agora, semana que vem, a gente vai fazer mais uma vez essa ação. E a gente espera que as pessoas passem lá. E eu reparei que, conforme a gente foi desenvolvendo, é o Tocou Serene 3. A gente começou com a AMA, e ainda bem que continuamos assim. A gente percebeu que muita gente nem ia ao shopping mais. E depois desse dia começou a ir. Tem alguns que depois que passam pelas oficinas, o reforço vou entrar para o shopping. Vou frequentar um local público cheio de gente, cheio de estímulo. Mas vou ter qualidade de vida. Isso é importante. O caso do policial que eu falei para vocês com o menino que tinha agredido a professora, tinha agredido o diretor. A família, como a gente já falou bastante, a família tem que se preocupar só com isso, né? Alimentação saudável, terapias, qualidade do sono, exercícios físicos, relacionamento. E tem que ter tempo para... Olha só, a família também tem que ter um tempo de saúde própria para poder caminhar, passear. Aqui no Brasil, o melhor lugar que eu fui até agora para poder atender ao autista é o Beto Carreiro. Só que é enorme aquele trem lá. Se você for passar pela portaria, alugue um carrinho de golfe daqueles, vale a pena. Mas todos os ambientes são confortáveis. Tem muita coisa aqui para poder ajudar a sair da crise. O parque que tem aqui, o parque aquático em Andradina, tem uma salinha também para poder repousar, você pode ficar ali e descansar. Aqualinda. Isso, o Aqualinda, ajuda pra caramba. E que mais espaços assim surjam? Bom, educação e suporte, cursos, palestras, consultas, estratégias, abordagem colaborativa é importante. E esses perigos aqui, gente, depressão, outras comorbidades, isolamento social, TEA e o diagnóstico na vida adulta. Uma propaganda da firma. Olá, eu sou o Max, tenente do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, e hoje vou falar com vocês sobre o atendimento prestado à pessoa com transtorno do espectro autista por nossa corporação. O transtorno do espectro autista, o TEA, pode estar presente quando o indivíduo apresenta dificuldades na comunicação, na linguagem e na interação social. Neste transtorno, é comum a pessoa ter dificuldades em relação ao equilíbrio sensorial. Então, luzes, som, toques podem provocar uma crise. É importante que o solicitante, ao ligar 193, informe que no local há uma pessoa autista precisando de ajuda. Mesmo assim, caso não tenha sido informado, cabe ao militar do Corpo de Bombeiros observar a cena e procurar sinais ou símbolos que indiquem a presença de uma pessoa autista no local. Dessa forma, em relação ao TEA, ao observar no veículo algo indicativo como laço quebra-cabeça, adesivos, cordão com girassóis ou camisetas, os militares devem imediatamente reduzir os sinais sonoros e luminosos. A aproximação deve ser feita com cuidado, respeitando a zona de confiança e de forma que evite assustar a vítima. Inicialmente, apenas um militar deverá falar com a pessoa, com baixo tom de voz, frases curtas, sempre buscando o uso de estímulos visuais para facilitar o entendimento. Este militar será responsável por apresentar os demais integrantes da equipe e explicar todas as ações que serão realizadas. Ele vai do seu lado aí, não precisa se assustar, tá bom? Tranquilo, tá indo aí, tá? Ó, vou ficar de máscara para proteger, tá? Vou colocar aqui a mão no seu pescoço para proteger sua cervical. Fica tranquilo. A tolerância sensorial pode ser um fator complicador na hora das manobras de salvamento veicular, por exemplo.
pois pode ser necessário o corte de parte do veículo, a remoção dos bancos, a entrada dos bombeiros no interior do automóvel. Por isso, é crucial compreender a importância de reduzir esses estímulos, para se evitar crises e atender bem, de forma sensível e humanizada, todas as pessoas autistas. Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, nós somos por você. O legal daí é que não é uma ideia que partiu de mim, tá? Não fui eu que pensei e idealizei o vídeo. Já foi a corporação falando, vamos fazer algo diferente sobre o assunto? Então, Max, mas é perfeito, é fechado de jeito algum. Não tenho como fazer para vocês em um vídeo fechar tudo, mas é uma ideia. Entre elas aí também é a da identificação. Camisetas, símbolos, colares, colar de girassol sobre a deficiência oculta, colar com quebra-cabeça indicando o autismo. O adesivo veicular ali, o Guardião Azul, trabalha com isso aqui em Mato Grosso do Sul. Mas eu mesmo tenho no carro um outro adesivo, mas tem as mesmas informações. Pode sair correndo, não obedecer ordens. É importante porque nem todo mundo vai entender sobre autismo. Algumas coisas ali o cara vai pelo menos, poxa, tem que me atentar a isso. Bom, a gente precisa capacitar, a gente precisa trabalhar em equipe, aperfeiçoar o atendimento fornecido ao público para adaptações necessárias à inclusão dos TEA, e aí eu também incluo de todos. Eu mesmo já estou estudando sobre borderline, sobre esquizofrenia, estou estudando sobre o TDAH, o TOD, que até então, quando eu comecei a ver coisas sobre o TOD, falava que o transtorno opositor desafiador, é isso, né? Desafiador, só atingia crianças quando eu comecei a ler sobre isso. Mas já estou descobrindo que já tem na fase adulta, acompanha também. E a pessoa precisa ser atendida. Imagina na hora que o policial pega e fala documento e ela grita, não vou dar. E aí o policial se irrita. Eu preciso tentar entender isso. E distinguir isso de um marginal que está querendo fazer algo errado. É uma sensibilidade bem distinta. Bom, é melhor você ver algo, você tentar algo, vê-lo não funcionar e aprender com isso, do que não fazer nada. É uma frase atribuída ao Mark Zuckerberg. Eu acho que faz sentido. É igual, por exemplo, o manual do Major Sink. Ele tentou, ele fez um livro, e eu gostei. E ele está aprendendo com isso. Era melhor do que ficar só parado, sentado, e hoje é só mais um dia de serviço. Para vocês terem uma ideia, a gente trabalha, muitos desses bombeiros e policiais que estão nessa parte sobre o autismo, tem muitos trabalhos no contraturno. Estão em casa, hoje, sabadão, estamos aqui numa palestra. Porque se eu ficar parado não vai dar certo. Infelizmente, a minha corporação pode acabar sendo até exposta para um atendimento ruim. Então, a gente está tentando melhorar. As nossas referências bibliográficas, os 2 livros, Técnica da Contenção Física Terapêutica e Atendimento à Emergência à Pessoa no Transtorno, no Espectro Autista. Guia para Profissionais de Segurança Pública. Comeu ali a última palavra. As notas de instrução, Santa Catarina, Paraná, a nossa. Tem um acordo de cooperação da Defensoria Pública prevendo esse atendimento diferenciado para os neurodivergentes. E esse artigo aqui trata muito bem sobre o suicídio para os autistas. Sigam a gente nas redes sociais e obrigado, falei bastante já.